pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de responder a tag dos 50%. Chega o meio do ano e com ele chega a book tag dos 50% criada pelo Geek Freak. Já é uma tradição pro Booktube responder essa tag e é claro que eu não podia deixar de responder pelo terceiro ano consecutivo, se eu não me engano. Essa é uma tag pra gente fazer um levantamento, né, das nossas leituras, as melhores e piores leituras desses 50% do ano que já passou. Então eu espero que vocês gostem de conferir as respostas. Lembrando que se gostarem de qualquer um dos livros que eu vou mostrar por aqui, meu link de compras da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Agora chega de enrolação e bora responder essa tag. O primeiro tópico é o melhor livro que você leu até agora. E assim, gente, como sou eu vou dar uma pequena roubadinha, sabe? Porque eu não consigo decidir entre esses 4 livros que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é Os Fornos de Hitler, da Olga Lengel, eu não sei falar o nome dela, mas é um dos relatos mais pesados e mais difíceis de se ler da Segunda Guerra que eu li. No entanto, é uma obra extremamente completa, extremamente necessária, então se tornou uma das melhores leituras já desse ano e uma da vida, com certeza, assim, sensacional, apesar de muito pesado. Esse aqui já é um contemporâneo, que é o Eleonora Oliphant Está Muito Bem, da Gayle Honeyman, que foi um livro que foi muito surpreendente pra mim. Eu vou deixar inclusive as leituras do mês que eu falei sobre ele aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. Mas é um livro que vai tratar sobre saúde mental e a forma como a autora aborda o assunto, como ela trabalha a personagem é incrível, sabe? Ela tem uma escrita muito boa e ela envolve o leitor e ela vai construindo a personagem em camadas, sabe? Então foi uma leitura muito boa, com certeza uma das melhores do meu ano. E temos também nessa lista dos melhores do primeiro semestre até agora O Alienista, do Machado de Assis, que foi um livro que eu comecei a ler uma vez, mas a minha edição tava faltando páginas. E aí eu tive a chance de ler nessa edição do Antofágica, que é muito bacana, tem ilustrações lindíssimas e um texto de apoio muito legal. É um outro livro também que vai falar sobre o conceito, né, de lucidez e loucura. E é o Machado, né, gente? Então uma obra ímpar que eu gostei muito e que me fez refletir bastante e me fez ver alguns absurdos também, sabe? Então gostei muito, muito mesmo. E foi um dos melhores do ano. E o último, para responder esse primeiro tópico da tag, foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro que eu sentia que estava me chamando, mas que eu nunca dava uma chance. E, gente, como eu me envolvi com essa história, com os personagens e com a forma como o Jorge Amado escancara uma realidade que na época era muito presente, que continua sendo presente, ainda que de maneiras diferentes na nossa sociedade, sabe? Que é a marginalização das crianças que são postas na rua e que elas não têm nenhuma infraestrutura do governo e elas acabam sendo marginalizadas e são tratadas como adultos quando são pegas, mas que, na verdade, muitas das vezes mostram sua vulnerabilidade e a forma como elas ainda são crianças, sabe? Então, gostei muito também de Capitães da Areia, é um livro que tem muita coisa pra se discutir e a escrita do Jorge Amado é incrível, né, gente? Ela enreda o leitor e você não consegue largar o livro antes do fim. Foi uma das melhores leituras desse ano, com toda certeza. O segundo tópico é a melhor continuação que você leu até agora, e foi Pelo Amor de Cassandra, dos Ravenels, o livro 6. E aqui a gente vai ter a história da Cassandra, que é uma das gêmeas, né, irmã da Pandora, e o Tom Severin, que é um personagem que aparece no primeiro livro, a gente não gosta muito dele, e aqui nesse livro a gente tem ele como protagonista. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, já comecei favoritando. São 2 personagens muito distintos, assim. A Cassandra, ela é uma leitora voraz e ela quer se casar por amor, ela não quer se submeter às regras da sociedade em relação a isso. E o Tom Severin é um homem que se gaba por ter só 6 sentimentos e que quer fazer um bom casamento, mas para perpetuar o seu nome como um contrato, até que ele coloca os olhos na Cassandra e começa a ficar um tanto confuso quanto às suas certezas. Assim, é um livro fantástico, eu amei esses 2 personagens, eles têm muita química e foi a melhor continuação que eu li até agora. E o terceiro tópico é a melhor leitura de livro lançamento. E assim, eu não li muitos livros assim que foram lançados, apesar de ter adquirido alguns, eu fui lendo um pouco depois. Mas tiveram 2 livros que eu gostei muito, que eu li assim que foram lançados e que realmente me ganharam. O primeiro é o Acorda pra Vida, Chloe Brown, que foi um livro que me ganhou por completo. Eu não vou falar sobre ele porque tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, então tá aqui nos cards, vai lá conferir. Mas a escrita da autora é fantástica, é um livro que ele tem representatividade
Ele aborda uma temática que é a fibromialgia, que eu não conhecia ainda, e de uma maneira muito responsável, sabe? Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante e que eu espero que vocês confiram a resenha, porque é um livro que vale muito a pena ser lido. E o segundo lançamento que eu gostei muito e que me ganhou por completo, eu não esperava que ele me ganhasse por completo, foi o Esplêndida, da Julia Quinn. Foi o primeiro livro escrito pela autora, que foi trazido para o Brasil agora pela Arqueiro. E assim, gente, os livros dela mais antigos, alguns deles me causaram uma certa estranheza. Então confesso que esse aqui eu tava bem receosa em ler, mas eu gostei muito dos personagens. É um romance de época meio gato e rato, que já começa ali com uma pequena confusão, quando a Emma sai de casa vestida de serviçal e acaba sofrendo um acidente e acaba se envolvendo com o nosso protagonista aqui. Os dois têm uma relação meio gato e rato, temos personagens secundários incríveis, Belle, maravilhosa. E, enfim, foi um livro que eu gostei muito e que me ganhou muito e que foi um lançamento favoritado nesse primeiro semestre. O próximo tópico é o lançamento mais aguardado do segundo semestre, e eu tenho dois. O primeiro é Um Amor e Nada Mais, que é o último livro, o sétimo livro da série do Clube dos Sobreviventes, da Mary Belloc, que é um livro que eu quero muito, 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 e que eu amei demais os 6 primeiros livros dessa série, então tô com o coração apertado de me despedir desses personagens, desses amigos, mas ao mesmo tempo eu tô feliz de chegar ao final dessa série, tão feliz com tudo que eu li, sabe? E o segundo livro que está na minha lista de desejados para esse segundo semestre, que eu quero muito ler, talvez eu adquira em pré-venda, é A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu acho que é assim o nome do livro, eu vou colocar a capa dos dois aqui na tela. É um livro da Victoria Schwab, se eu não me engano, mas assim, é um livro que fez um burburinho enorme desde que foi lançado lá fora. Algumas pessoas que eu acompanho no Instagram já leram, algumas fizeram até tatuagem desse livro e falaram que ele é incrível e que é uma das melhores coisas que já leram. Então, gente, eu como curiosa que sou, eu preciso ler esse livro pra ontem, sabe? Pra tirar minhas próprias conclusões. Então, assim, esse também é um dos meus mais aguardados desse segundo semestre. E fica aí a resposta pra esse tópico da tag. E o próximo tópico é o livro que mais te decepcionou nesse primeiro semestre. E assim, gente, pra criar uma decepção, você tem que ter expectativas. E, sinceramente, nenhum dos livros que eu tinha grandes expectativas foram decepções pra mim. Muito pelo contrário, muitos deles foram até favoritados. Mas tiveram 2 que eu esperava gostar, não esperava amar, também esperava gostar, e que acabaram caindo um pouco no meu conceito. O primeiro é Onde Mora o Amor, da Jim Mansell, porque ele é um livro que envolve diversas tramas, e temos um romance central, que são os personagens principais. E o que eu senti foi que as tramas que envolviam os personagens secundários foram muito bem trabalhadas, eram muito mais interessantes do que os personagens principais. Inclusive, quando eles apareciam, eu ficava, ai, pula pra outra história que eu quero saber o desfecho, sabe? Então foi um livro que realmente me decepcionou um pouco por esse aspecto, mas assim, não tinha grandes expectativas. E o segundo foi o A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, porque eu tinha lido Eleanor Oliphant Está Muito Bem, que é um livro que fala sobre saúde mental, e esse aqui também é um desses livros que fala sobre a mesma temática. E como eu li um em seguida do outro, acabou que gerou uma comparação. E esse aqui, perto do outro, ele é incrivelmente fraco. E esse livro aqui em específico, ele é a história de uma garota que passou por um trauma muito grande e ela agora não consegue conviver muito em sociedade, ela não consegue sair de casa, ela tem dificuldade em se comunicar. E a todo momento a autora fala desse trauma que ela passou, mas sem revelar o mistério, sabe? Ela fala, ah, ela passou por tal coisa e por isso que ela tá assim. Só que em hora nenhuma a autora revela o que foi esse trauma, o que essa menina passou pra chegar nesse ponto, sabe? A autora simplesmente não revela, ela joga ali e deixa que o leitor tente adivinhar o que é. E isso não é legal, sabe? Então acabou me decepcionando sim. Eu esperava mais, apesar de ser a intenção de ser um livro mais leve, né, por ser Sophie Kinsella e tudo, eu acho que faltou trabalhar o enredo, sabe? Então foi uma decepção. O próximo tópico é o livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre. E foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu já levantei alguns pontos no primeiro tópico da tag, então não vou ficar me repetindo. Mas esse aqui era um livro que eu sabia que eu ia gostar, sabe? Eu já tinha lido Dona Flor e Seus Dois Maridos, já tinha lido Gabriela, do Jorge Amado, então já sabia que a escrita dele era ótima. Mas esse livro aqui, eu não sabia direito o que esperar dele, sabe? Foi um livro que era pra eu ter lido numa época que eu não li, depois eu fiquei enrolando depois de comprar.
E foi uma história que me marcou muito, que me envolveu muito e que me causou estranheza em alguns pontos, mas que fez com que eu me apegasse aos personagens. Me visse ansiosa pelo desfecho das histórias, torcendo para que eles tivessem o final mais feliz possível, sabe? Quem leu vai entender esse o mais feliz possível, enfim. E foi um livro que me deu aperto no coração em diversos momentos e, enfim, ele me despertou muitos sentimentos de uma forma que eu não esperava dele, sabe? E eu acho que é isso, você começar um livro com expectativas e ainda assim elas serem inteiramente superadas e... basicamente, esse aqui foi a minha melhor surpresa desse ano até então. O próximo tópico da tag é autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E, mais uma vez roubando, eu peguei duas autoras que eu conheci recentemente e que eu quero ler muitas e muitas outras coisas delas, porque eu realmente fiquei encantada com a forma de narrar e com a forma de construir a história. A primeira foi a Juliane Danielson, de Edenbrook, que é um romance de época maravilhoso, assim, bem clichê, bem gostosinho, bem leve. E a forma como a autora vai construindo os personagens, vai enredando a gente, mesmo em um enredo que não tem muitas reviravoltas, não tem muitos acontecimentos, é fantástico, assim, sabe? E a autora é uma grande fã de Austen, das Irmãs Brontë, e você vê muito da influência dessas autoras na escrita dela. Então, eu como uma fã dessas autoras, amei a escrita da Juliane e quero ler muitas e muitas outras coisas dela. Outra autora que eu conheci nesse primeiro semestre, que eu já fiquei apaixonada pela escrita, foi a Judy Picoult. Eu li A Guardiã da Minha Irmã e, gente, foi um livro que me emocionou muito. E eu amei a forma como essa autora vai brincando com os sentimentos do leitor, sabe? Como ela vai dando voz a todos os personagens da narrativa, ao ponto de bagunçar a nossa cabeça mesmo, sabe? Ao ponto de nos fazer ver todas as perspectivas da história. Eu gostei muito, me emocionei muito e quero ler muitas e muitas outras coisas dela e espero me emocionar tanto quanto eu me emocionei com esse livro aqui. O próximo tópico é o livro mais diferente que você leu até agora. E bem, dos livros que eu li até agora, o mais diferente e o que eu favoritei, inclusive, foi o Para Depois Que Eu Partir, da Heather McNamee, eu acho que é assim o nome dela, eu vou deixar a capa aqui na tela. E é um livro basicamente de uma mulher que ela descobre que está com câncer em fase terminal e ela resolve escrever diversos bilhetes, diversas cartas para a filha pequena dela, para que ela esteja presente de alguma forma nos momentos marcantes que virão quando ela já não estiver mais viva, sabe? E a forma como essa mulher encara a vida que ela teve, o tempo que ela ainda tem, os sonhos, os desejos, os anseios e os medos, sabe? É muito emocionante, eu me emocionei diversas vezes ao longo da leitura. E ao contrário do que pode parecer para algumas pessoas, né? Não é de maneira nenhuma apelativa, sabe? Ela trata tudo com muita clareza e é incrível ver a força e a resiliência dessa mulher, mesmo com tudo, né, que ela tá passando, sabe? Foi o livro mais diferente que eu li até agora e foi uma leitura, assim, pra levar pra vida. O próximo tópico é seu personagem favorito mais recente. E esse aqui, gente, não tinha como ser mais precisa, porque foi o último livro que eu li no primeiro semestre, então foi a última personagem favorita mesmo, sabe? E foi a Belle, de Esplêndida. A personagem principal aqui é a Emma. A Belle é prima dela, que eu senti muita influência da Bella e a Fera nela, sabe? Principalmente por algumas falas e algumas situações em que a Julia encaixou essa personagem. E a Belle é aquele tipo de personagem secundária que rouba a cena, sabe? Ela tem uma personalidade muito forte, ela ama ler e ela tem uma língua super afiada. Muitas das melhores respostas que são dadas nesse livro, os melhores diálogos, ela tá envolvida. Então, assim, amo. Ela é muito inteligente e ela sabe bem o que ela quer e ela sabe se posicionar e ela sabe fazer acontecer as coisas que ela acredita, sabe? Então, é uma queridinha. Eu quero muito o segundo livro dessa trilogia porque é o livro dela e eu espero amar tanto quanto eu amei esse primeiro livro e que ela seja ainda mais explorada e que a Julia entregue ainda mais essa personagem maravilhosa que ela entregou nesse primeiro livro, sabe? Altas expectativas. O próximo tópico é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E assim, foram dois que eu separei aqui, um de ficção e um de não ficção. O de não ficção vocês já sabem, né? Eu já comentei sobre isso num vídeo de tag também recentemente, que é Os Fornos de Hitler, da Olga Lengel.
segunda vez que aparece nesse vídeo. E ele foi um livro que mexeu muito comigo, apesar de você conhecer os horrores, né, da Segunda Guerra. Ver uma sobrevivente contando suas experiências é uma coisa muito pesada e muito difícil de se ler. E foi impossível não me emocionar por diversas vezes ao decorrer dessa leitura, sabe? Com certeza foi um dos livros que mais me fez chorar nesse primeiro semestre. E de ficção foi A Guardiã da Minha Irmã, da Judy Picoult, que foi um livro que eu não esperava que fosse me emocionar tanto, sabe? Aqui a gente tem a Ana, que é uma garotinha que tá entrando na justiça contra a sua família para poder decidir sobre suas condições médicas, porque ela nasceu para ser doadora da irmã e ela quer ter o direito de decidir quando parar ou não. E aí você começa a acompanhar essa história, a luta da mãe para que a filha mais velha permaneça viva, a forma como toda essa situação vai afetando toda a família e o que tem por trás da decisão da Ana. E você vai acompanhando a visão de cada um dos personagens, que vão montando toda uma trama, sabe? Bem completa, com todas as perspectivas. E você sabe que o final desse livro não tem como ser feliz, sabe? Então, quando você vai chegando no final e vai descobrindo as motivações de cada um dos personagens, é uma coisa muito forte, assim, e eu chorei muito, muito, muito mesmo nesse livro. E eu concordo com a Ivy, sabe? É bom ler com um pacotinho de lencinho do lado, porque essa autora aqui sabe emocionar. E o próximo tópico é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Um Amor Conveniente, da Tessa Dale. Gente, é impossível os livros dessa mulher não me deixarem feliz, sabe? Porque eu me divirto muito lendo. E esse aqui, em especial, eu já comentei algumas vezes sobre ele, até um vídeo só sobre a Tessa Dale. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir mais sobre a história. Mas um dos pontos que mais me fez rir, que mais me deixou assim de cara, são duas crianças que aparecem nesse livro e que tem toda uma coisa por trás dessa atitude delas, sabe? Mas elas adoram fazer o velório de uma determinada boneca, coitada da boneca, e a boneca morre das maneiras mais estapafúrdias e mais trágicas, assim, sabe? E quando elas resolvem fazer esse velório, todo mundo tem que participar e tem que prestar ali seus sentimentos e tem que estar ali de corpo e alma, e as cenas assim, você falava, meu Deus do céu, sabe? Eram bem engraçadas. E o casal é engraçado, a forma como essas crianças vão interagir com o casal principal do livro é engraçado. Com certeza um dos livros que mais me deixou feliz nesse primeiro semestre. E outro livro que merece ser citado nesse vídeo é o Clube do Livro dos Homens, que foi uma leitura muito divertida também. Tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, vou deixar nos cards também se couber, enfim. E basicamente é um casal em crise, o marido já não sabe mais o que fazer para recuperar esse casamento, até que os amigos oferecem uma solução. Eles vão ajudá-lo a recuperar a esposa, a reconquistá-la, através das dicas que eles vão ajudá-lo, né, vão passar para ele, num clube do livro onde eles vão ler um romance de época. Sim. Num primeiro momento pode parecer um pouco estranho, sabe? Mas faz todo sentido e é muito gostoso de ler, muito gostoso de acompanhar. E eu gostei bastante, foi um livro que me deixou bem feliz e eu me diverti bastante lendo. Próximo tópico é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E assim, gente, esse ano não saíram muitas adaptações cinematográficas que tenham me surpreendido. Na verdade, eu não lembro de nenhuma. Mas teve uma série que eu assisti pela Globoplay, que acho que saiu ano passado, mas que eu só assisti esse ano, que foi Sanditon, que é baseada na obra inacabada da Jane Austen. E eu amei a série, achei sensacional. Eu li a obra inacabada e eu achei que os autores da série fizeram um trabalho sensacional para terminar o livro, sabe? Pra terminar a série. Ela tinha sido cancelada e pra mim o final já era bem satisfatório, mas vão ter mais 2 temporadas e eu tô bem curiosa pra saber o que vem por aí. E foi uma série sensacional pra mim, então acho que foi a melhor adaptação que eu conferi esse ano, mas que tenha saído esse ano, infelizmente eu não tenho nenhuma, porque não assisti nenhuma que tenha realmente gostado. E só pra constar, gente, não vou citar Bridgerton, a série, né, porque eu assisti no final do ano passado, então não cabe na tag de 50%. Próximo tópico é sua resenha favorita desse primeiro semestre. E geralmente, né, pelo menos todos os vídeos que eu assisto, desde que eu comecei a gravar, falam de resenhas da pessoa que está respondendo a tag. Então, assim, minha resenha favorita que eu gravei esse ano foi a do Peso do Pássaro Morto. Eu acho que ficou muito boa, eu acho que eu consegui passar pelo menos um pouco do que eu estava sentindo com o livro. Então, vou deixar essa resposta. Próximo tópico é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano.
E assim, gente, essas 3 edições de Orgulho e Preconceito, eu não tenho nem vergonha nessa minha cara de pau. Daniel, se você estiver assistindo, te amo, viu, lindo? Enfim, essa edição aqui eu acho belíssima. Não vai dar pra vocês verem direito, mas ela é biolográfica. Ela é maravilhosa. O corte dela é prateado. E a folha dela tem um papel todo diferente também. Ai, gente, esse livro é lindo. Sério, tem fitilho. É uma das edições mais bonitas de Orgulho e Preconceito que eu tenho, junto com essas outras duas. Outra, obviamente, é a Dantofágica, que, né, gente, eu comprei nesse primeiro semestre e recebi no segundo. Conta? Não sei. A capa em si não teria me chamado tanta atenção, mas por dentro ele é todo ilustrado. Ai, caiu tudo aqui. Todo ilustrado e com umas ilustrações belíssimas. As cartas são escritas em outra cor, em azul, né? Tem ilustrações no meio delas. E é óbvio que eu vou ter que fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito nessa edição. E a última é essa edição, que era meu sonho de consumo, né, que vocês sabem, que tem a jacket vazada, eu já mostrei muitas vezes pra vocês, mas eu vou mostrar ela mais em detalhes num vídeo só sobre a minha coleção da Jane Austen. Olha, tem esse corte azul bebê, a capa dura dele é nesse verde água, sei lá que cor de verde que é esse. E por dentro também ela tem alguns detalhes. Ó, ela tem alguns detalhes assim, ela tem detalhes em verde também, na escrita, no início de capítulo, no nome da autora, número de páginas, enfim. É uma edição belíssima e é uma edição de colecionador. Aqui, ó. A tiragem dela é de 10 mil e é um dos meus xodós também, um dos livros mais bonitos que eu comprei nesse primeiro semestre. E o último tópico desta tag é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Bem, precisar eu não preciso ler nada, sabe? Mas querer já é outra coisa. E eu quero muito ler os livros que eu coloquei na meta pra esse ano, né, gente? Porque tá difícil, viu? Esse ano só na força de vontade mesmo pra terminar essa meta, só Jesus na causa. Mas dentro desta meta tem um livro que eu quero muito, muito ler e que eu ainda não li por pura falta de vergonha na cara, que é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que eu comprei ano passado e ainda não li, e tá na minha meta e ainda não tomei vergonha na cara. Mas esse aqui eu quero muito, muito ler e eu sinto que tem que ser esse ano, sabe? Então vou tentar encaixar aí nos próximos meses dentro das minhas leituras. E bem, pessoal, é isso. Essa foi a tag dos 50%. Me contem aí embaixo qual foi a melhor leitura de vocês nesse primeiro semestre, qual a edição mais bonita que vocês compraram. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um beijo e até o próximo vídeo.